colecionador de olhos. Ninguém sabia ao certo quando começaram os desaparecimentos. As primeiras notícias surgiram como relatos isolados. Pessoas que simplesmente sumiam sem deixar rastros. Depois vieram as lendas. Histórias contadas por aqueles que acreditavam conhecer a verdade. No início, tudo parecia apenas boatos para assustar crianças. Mas algo nas entrelinhas deixava claro. Havia um padrão. Todos que desapareceram tinham uma coisa em comum. Foram vistos pela última vez andando sozinhos à noite, em ruas pouco iluminadas, e sempre mencionavam algo antes do desaparecimento. Uma sensação de estar sendo observados. De olhos que os seguiam no escuro. Olhos demais. A cidade não era grande, mas possuía ruas antigas, becos estreitos e vielas que pareciam saídas de outro século. Havia algo nas sombras que as luzes modernas não conseguiam apagar. Foi nesses lugares que a história do colecionador começou a ganhar forma. Diziam que era uma figura alta, sempre coberta por um manto negro, o rosto oculto sob um capuz. Ninguém sabia como era sua face, ninguém vivo pelo menos. O que se sabia é que ele carregava consigo um colar grotesco, formado por dezenas, talvez centenas, de olhos humanos pendurados em cordões, balançando suavemente como sinos de vento refletindo qualquer luz que os tocasse. Cada um desses olhos, diziam, pertencia a alguém que teve a infelicidade de vê-lo de perto. Algumas vítimas foram encontradas, mas nunca inteiras. Seus corpos jaziam sem olhos, com buracos negros e vazios onde antes existia vida e expressão. As investigações sempre chegavam ao mesmo ponto. Nenhum sinal de luta, nenhuma pegada além da vítima, como se algo tivesse surgido do nada e desaparecido no ar. Conforme as histórias se espalhavam, um padrão mais sinistro emergiu. Aqueles que afirmavam ter sentido a presença do colecionador, mesmo sem tê-lo visto, começavam a sonhar com olhos. Olhos nas paredes, no teto, flutuando no ar. Sempre abertos, sempre vigiando. Às vezes acordavam com a sensação de que alguém estava bem ao lado da cama, respirando no escuro, esperando pelo momento certo. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha. Alguns acreditavam que era um espírito vingativo, condenado a vagar coletando os olhos daqueles que ousavam encará-lo. Outros diziam que era um homem, ou algo próximo disso, que havia feito um pacto proibido, trocando a própria alma por uma eternidade de caça. Seus olhos, corroídos pela maldição, teriam se desfeito, obrigando-o a buscar novos para ver o mundo. Não apenas 2, mas muitos. Tantos quanto fosse possível carregar. O terror aumentava com relatos perturbadores. Pessoas encontravam olhos nos lugares mais improváveis. Em escadas, sobre pias, dentro de gavetas. Olhos frescos, brilhantes, como se tivessem sido retirados instantes antes. Alguns juravam ouvir sussurros quando olhavam para eles. Palavras arrastadas, incompreensíveis, mas cheias de promessa e ameaça. Havia uma regra não escrita. Não olhe para as sombras por muito tempo. Quem mantinha o olhar fixo em lugares escuros, quem desafiava a sensação de estar sendo observado, acabava chamando a atenção dele. Porque o colecionador não caçava qualquer um. Ele caçava quem o percebia, quem se atrevia a enxergar algo além da escuridão. Era quase como um jogo. Primeiro ele deixava sinais. Reflexos estranhos em janelas, vultos no canto do olho, um tilintar suave que lembrava o som de pequenos objetos batendo entre si. Depois vinham os sonhos, cada vez mais vívidos, até que a vítima acordava e sentia que não estava sozinha. Foi numa noite de vento forte que Clara, uma mulher solitária, acostumada a longas caminhadas noturnas para limpar a mente, começou a ouvir aquele som, um ruído metálico, fraco, quase imperceptível, mas constante. Olhou em volta, e nada. Apenas ruas vazias e postes fracos. Continuou andando, mas o som persistia. Tilintar suave, pausado, como contas batendo umas nas outras. Até que viu algo. No fim da rua, perto de uma esquina, uma sombra parada, imóvel, alta demais para ser humana. Um vulto envolto por um capuz. Ela desviou os olhos rapidamente, mas já era tarde. Dizem que quando você o vê, ele já marcou você. Voltou para casa tremendo, tentou se convencer de que não havia visto nada. Mas naquela noite, os sonhos começaram. Olhos, apenas olhos, todos voltados para ela. Sentiu-os até acordada. No reflexo do espelho, no brilho do celular, nas sombras do quarto. Até que numa madrugada silenciosa, ouviu aquele tilintar novamente. Agora dentro da casa. A porta estava trancada. As janelas também. Mas o som vinha do corredor, aproximando-se devagar, como passos acompanhados por sinos grotescos. Clara não gritou. Apenas fechou os olhos, esperando que fosse um sonho. Quando a polícia encontrou seu corpo dias depois, estava intacto, exceto pelo vazio onde antes havia 2 olhos.
O caso dela se tornou apenas mais um na lista. E a lenda, mais forte do que nunca. Alguns dizem que o colecionador está sempre por perto, à espreita, ampliando sua coleção. Cada olho retirado é um olhar eterno que o serve, que o ajuda a ver mais, caçar melhor. Ele nunca para, porque não há limite para quantos olhos alguém pode desejar. Então, da próxima vez que sentir que alguém o observa no escuro, não olhe de volta, porque se você enxergar o colecionador, ele vai querer seus olhos também.